Fala pessoal, vamos dar continuidade à nossa playlist de análise combinatória e na aula de hoje nós vamos estudar a permutação simples e com repetição. Beleza? Vamos nessa! Para começar, vamos estudar o que é o número fatorial. Fatorial é quando eu coloco essa exclamaçãozinha aqui depois do número, tá? O que seria o 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só fazer o produto do número até chegar em 1. Então, o que seria 6 fatorial? Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? O que é importante, pessoal? Não existe número fatorial de números quebradinhos, tipo 1,5, fatorial de 2,3, não existe isso. Tem que ser número natural, tá? 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Só existe fatorial de número natural. E por definição, 0 fatorial e 1 fatorial são iguais a 1. Olha lá, 0 fatorial e 1 fatorial iguais a 1. Ah, Salim, mas o que é isso de por definição? Porra, cara, explodiu, bum, o mundo surgiu. O mundo surgiu, Deus falou assim, olha, número fatorial é isso? Claro que não. A matemática foi inventada, pô. O ser humano ele foi percebendo ali a necessidade e foi inventando os conceitos, inventando as notações e por aí vai. Se foi inventado, em algum momento, quando se inventou essa notação de fatorial, por definição foi definido, inventado que 0 fatorial é igual a 1, por uma série de razões lá que se percebeu que era melhor que fosse igual a 1. Só por isso, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Beleza? Muito bem, vamos resolver esse exemplo aí. Como é que faz para calcular 10 fatorial divididos por 7 fatorial? Pessoal, na malandragem, esse 10 fatorial eu posso botar como 10 vezes 9 vezes 8 vezes. Agora não viria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Esse 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu posso meter 7 fatorial na malandragem. E aí, por que isso é muito maneiro? Por que isso é muito bizu? Porque tem 7 fatorial aqui embaixo também, e aí eu posso dar uma canceladinha nesse 7 fatorial em cima e embaixo. Sacou isso daí? E aí, como é que fica essa brincadeira? Basta fazer 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72, multiplicados por 10 é só acrescentar um zerinho, tá? Então tá aí resolvido esse primeiro exemplo. Beleza, pessoal? Bora, vamos que vamos. Exemplo de número 1, agora sim, análise combinatória mesmo. Quantos são os anagramas da palavra capítulo? Não tem acento no i, né? Capítulo. Pessoal, o que é um anagrama? Vamos lá. Quais são os anagramas, tá, que eu consigo formar com as letras ABC? Bom, o primeiro anagrama seria o ABC. Anagrama é formar uma fila com essas letras. Então, ABC é um anagrama. Um outro anagrama possível seria o quê? ACB. Começando com B agora. BAC, BCA. Começando com C, CAB e CBA. Então, todos os anagramas com as letras A, B e C eu consegui escrever aqui. Então, quantos anagramas eu consigo formar com as letras ABC? 6 anagramas. 6 anagramas, tá? Utilizando a técnica do dedinho, eu descobri que são 6 anagramas. Dedinho, contei, tá? E se eu utilizar o princípio multiplicativo para conseguir descobrir quantos anagramas eu consigo formar com as letras ABC? Pessoal, é uma fila de 3 letras. E aí, de quantas maneiras eu consigo decidir qual vai ser essa primeira letra daqui? Ué, pode ser a letra A, a letra B ou a letra C. Eu tenho 3 possibilidades de escolha para a primeira letra. E aí eu escolhi. Escolhi, por exemplo, a letra B. De quantas maneiras eu consigo escolher a segunda letra que vai ocupar essa posição daqui, ó? Agora só pode ser a letra A ou a letra C. Eu teria 2 possibilidades. E aí eu escolhi, sei lá, por exemplo, essa. Sobrou apenas uma única possibilidade para essa última letrinha. E aí, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 1, eu encontro 6 anagramas possíveis, utilizando o princípio multiplicativo. Beleza? Pessoal, isso é a mesma coisa que permutar essas 3 letrinhas daqui, as letras A, B e C. De quantas maneiras eu consigo permutar as letras A, B e C? Se eu quero fazer a permutação de 3 elementos distintos, 3 elementos diferentes, tá? Letra A, B e C, letras diferentes.
basta fazer 3 fatorial. Simples assim, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E se eu tivesse 5 letras distintas? Eu faria 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Essa é a nossa resposta ali utilizando permutação. Tranquilo? Então, você acabou de aprender permutação simples. Permutação simples é muito simples, é isso mesmo, tá? Quantos são os anagramas da palavra capitulo? Estão vendo que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas distintas. Não tem repetição de letra. Todas as letras são diferentes. Estão vendo isso daí? Então, né? E aí, se eu quero fazer, então, a permutação dessas 8 letrinhas, qual vai ser a nossa resposta, pessoal? Pô, vai ser 8 fatorial, né? Eu quero colocar numa fila aqui 8 letrinhas, tenho 8 maneiras de escolher a primeira, 7 de escolher a segunda, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E isso daqui dá 8 fatorial. Fazendo essa continha, 8 vezes 6, vezes 7, vezes 6, vezes 5 e por aí vai. Com a prática você vai pegando, isso aqui é 40.320. Só fazer a conta. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 e por aí vai. Beleza? Muito bem. Dando uma pequena complicadinha. Se eu quiser saber o número de anagramas, o número de permutações dessas letras, começando por vogal. Então agora é o seguinte, deixa eu soltar aqui a minha canetinha que prendeu. Agora é o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tem que começar por vogal, pessoal. Se tem que começar por vogal, essa primeira letrinha só vai poder ser A, I, U ou O. Percebeu? Eu tenho então 4 maneiras de escolher a primeira letrinha. Vai poder ser A, I, U ou O. E aí, vou pegar uma letrinha dessa e já vou usar ela. Usei, por exemplo, a U. A U já foi usada, tá? De quantas maneiras eu consigo escolher a segunda letrinha? Porra, a segunda letrinha não tem obstáculo, não tem restrição. Pode ser qualquer uma das outras letras. Sobraram 7 letras? Sobraram. Então, eu tenho 7 letras aqui. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza? Muito bem. E aí, fazendo esse produto, 6 fatorial, a gente já sabe pela prática, né? Conforme você vai fazendo exercício, você vai tendo isso de cor, tá? 6 fatorial pela prática dá 720. Só fazer essa continha, tá? E 4 vezes 7, quanto é que dá? Dá 28. E aí, fazendo esse produto, só armar aqui rapidinho, 720 vezes 28. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 2 dá 16, foi 1. 8 vezes 7 dá 56, com mais 1 dá 57. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 7 dá 14. Somando isso daqui, vou ficar com 0, 6. 11 foi 1. 10 foi 1. 2. Resposta, portanto, 20.160 anagramas começando por vogal. Beleza? Próximo. Olha aí que tem bizu, hein? Tem o bizuzinho do árabe nessa letra C. Ele diz assim, ó, que tem as letras C, A, P juntas nessa ordem. Então agora eu quero fazer anagramas. Esse CAP tem que estar juntas nesta ordem. E as demais letras não precisam. I, T, U, L e O. Pessoal, se você quer em análise combinatória que determinados elementos fiquem juntos, qual é o bizuzinho do árabe para vocês? Prende esses caras num blocão. Se tu quer que C, A e P fiquem juntos, bota eles dentro de um blocão. É o bizu do blocão, olha lá. Tem que ficar juntos? Prende no blocão. Bizu do blocão. Então esse CAP eu vou prender dentro de um blocão. E esse blocão, ele passa a ser um único elemento. Ele vai ser contado como um único elemento. Por quê? Porque quando eu for permutar ele e essas letrinhas daqui, ó, imagina, trocando de posição o bloco com a letra T, vai gerar um anagrama quando eu troco de posição eles. O bloco com a letra L gera um outro anagrama. O L com a letra O, quando eu troco de posição, gera um outro anagrama. Então, quando eu for contar quantos anagramas eu tenho, eu vou interpretar esse blocão como um único elemento. Então, eu tenho quantos elementos aqui? Eu tenho 1, que é o blocão, 2, que é a letra I, 3, que é a letra T, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos.
Então, o total de anagramas com as letras CAP juntas é a permutação de 6 elementos. Vai ser o quê? Vai ser 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e por aí vai. Conhecido também como 720. Essa é a resposta da letra C com o bizuzinho pra gente. Beleza? Letra D. Que tem as letras CAP juntas em qualquer ordem. Agora, eu vou pegar o CAP, vou prender dentro de um blocão, porque ele quer que estejam juntas, tá? Só que ele disse que é em qualquer ordem. T-U-L-O. Pessoal, qual é a diferença da letra C? Na letra C, CAP tinha que ficar preso no bloco nessa ordem, tá? Nessa letra D, não precisa ser só esse CAP. Poderia ser CPA, poderia ser ACP e por aí vai. Ou seja, além de fazer a permutação dos 6 elementos que eu tinha feito lá na letra C, além de fazer isso, eu tenho que fazer também uma outra coisa. Qual é a outra decisão que eu tenho que tomar? A outra decisão que eu tenho que tomar é a permutação dessas 3 letrinhas dentro do bloco. E para permutar 3 letrinhas dentro do bloco, eu consigo fazer de 3 fatorial maneiras. E aí, fazendo esse produto, 6 fatorial a gente sabe que dá 720, 3 fatorial a gente sabe que dá 6. E aí, quanto é que dá esse produto? 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, foi 1, 6 vezes 7 dá 42, com mais 1, 43. 4.320. Beleza, pessoal? Então essa letra D aí deu 4.320. Eu prendo no blocão, mas além disso, eu preciso fazer o quê? Mais uma decisãozinha ali, que é esse 3 fatorial, que é para permutar dentro do blocão. Beleza? Entendido isso? Vamos que vamos. Exemplo de número 2. Professor Salim possui sua prateleira de livros, ali na minha prateleira, 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de química. Então, olha só, eu tenho M1, M2, os livros de matemática, olha para cá, olha para o quadro, M5. De física eu tenho 3, física 1, física 2 e física 3. E de química eu tenho química 1 e química 2. Beleza? De quantas maneiras distintas é possível arrumar esses livros numa prateleira, foi mal, de modo que livros de mesma disciplina fiquem juntos. Eu quero botar eles lado a lado, dessa forma como eu escrevi ali, numa prateleira, e livros de mesma disciplina devem ficar juntos. Qual é o bizu do árabe, pessoal? Qual é o bizuzinho? Tem que ficar junto, prende num blocão. Então eu vou pegar os livros de matemática e vou prender no blocão. Vou pegar os livros de física e vou prender no blocão. E a mesma coisa para química. Sacou isso daí? E aí como é que eu vou resolver essa questão? Primeiro passo. Eu tenho que permutar os blocões. Eu preciso definir o seguinte, vai ser matemática, depois física e depois química? Ou não, primeiro eu vou botar o bloco da química, depois física, depois matemática? E aí, qual é a ordem desses blocões? Eu tenho 3 fatorial maneiras de permutar esses blocões. E basta permutar os blocões, pessoal? Claro que não, porque dentro do blocão da matemática não precisa ter exatamente M1, M2, M3, M4, M5 nessa ordem. Eu posso permutar dentro do blocão da matemática? Posso. Eu tenho 5 fatorial maneiras de permutar dentro do blocão da matemática. Eu tenho 3 fatorial maneiras de permutar dentro do blocão da física. E 2 fatorial maneiras de permutar dentro do blocão da química. E essa sim é a resposta dessa questão, tá? Esse 3 fatorial, vamos escrever bonitinho para você poder estudar depois aí, tá? 3 fatorial é para permutar os blocões. Esse 5 fatorial é para permutar dentro do blocão da matemática. Esse 3 fatorial dentro do blocão da física. E esse 2 fatorial dentro do blocão da química, beleza? E aí, fazendo essas continhas, 3 fatorial aqui, ó, 3 fatorial a gente sabe que dá 6, 5 fatorial dá 120, só fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial dá 6 e 2 fatorial dá 2. Fazendo essas continhas aí, eu vou ficar com quanto, pessoal? Me ajudem? Bom, 120 vezes 2 eu tenho 240 e 6 vezes 6 eu tenho... Opa! Deixa eu apagar esse troço aqui.
6 vezes 6 eu tenho 36. Fazendo essa continha eu vou encontrar quanto, pessoal? Só fazer aqui, 240 vezes 36. 6 vezes 0 eu vou ficar com 0. 6 vezes 4, 24 foi 2. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14, tá? 3 vezes 0 eu fiquei com 0. 3 vezes 4, 12 foi 1. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7. 0, 4, 6 e 8. Resposta, portanto, 8.640 maneiras. Beleza? Fechamos, pessoal. E para dar continuidade agora, nós vamos entrar em permutação com repetição. Então, permutação com repetição, como é que funciona? Funciona assim, ó. Quantos são os anagramas da palavra Araraquara? Perceba que Araraquara tem repetição de letras. E aí, quando tem repetição de letras, o que eu faço, professor? Tranquilo, tranquilo. Aqui, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letrinhas? Tenho 10 letrinhas. Então, se fosse uma permutação simples, o que eu faria? 10 fatorial. Já aprendi isso daí, não tenho mais dificuldade. 10 fatorial. O problema aqui é que eu tenho letras repetidas. Então eu não posso simplesmente fazer 10 fatorial, gente, porque aí eu estaria considerando que quando eu troco de posição, por exemplo, esse A com A, vai gerar um novo anagrama. Só que não vai. Quando eu troco de posição o A com A, é o mesmo anagrama, pô. Vai continuar sendo Araraquara. Quando eu troco de posição esse R com esse R daqui, continua sendo o mesmo anagrama. Então eu não posso simplesmente fazer 10 fatorial, porque eu vou contar um montão de coisas a mais, muita coisa a mais. E como é que eu conserto essa contagem a mais que eu fiz? Dividindo pelo fatorial das repetições. Olha aqui, ó. Quantas repetições de letra A eu tenho? Eu tenho a letra A se repetindo 5 vezes? Vê se não é. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A gente bota um 5 aqui, ó. Quantas repetições de R eu tenho? 1, 2, 3 repetições de R, a gente bota um 3 ali. A letra Q e a letra U não estão repetindo, né? Beleza. Então, se eu tenho 5 repetições de R, eu vou botar um 5 fatorial aqui embaixo, vezes, se eu tenho 3 repetições, 5 repetições de A e 3 repetições de R, eu boto aqui um 3 fatorial. E aí é só fazer essa continha. Eu vou ficar com 10 vezes 9, 8, 7, 6, e na malandragem, eu não teria agora 5, 4, 3, 2, 1? Esse 5, 4, 3, 2, 1, eu posso botar 5 fatorial. E aqui embaixo eu tenho 5 fatorial e 3 fatorial. Então eu vou cancelar... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou cancelar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial, beleza? E cuidado, aqui é 3 fatorial. 3 fatorial você sabe que é igual a 6, não é? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então eu posso cancelar esse 6 daqui com o 6 daqui de cima. E aí eu fiquei com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vamos fazer essa continha? 8 vezes 7 dá 56. 8 vezes 7 dá 56. Ainda tem aquele fator 9 dali e ainda tem o vezes 10. Quanto que é 9 vezes 56? 9 vezes 56... 10 vezes 56 dá 560, tira 56 dá 504. Então, de cabeça, claro que você pode armar essa continha, não tem problema nenhum, tá? 9 vezes 56 daria 504. Se eu multiplicar isso daqui por 10, né, que eu tenho que multiplicar ainda, eu vou ficar com 504 com mais um zerinho, 5.040. Beleza? Então tá aí permutação com repetição. Basta dividir pelos fatoriais das repetições. Beleza, pessoal? É isso. Finalizamos agora o nosso videozinho de permutação com repetição. Então, este vídeo daqui, ele engloba permutação simples e permutação com repetição. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço!